Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui você já sabe, conversa dura o tempo de um cafezinho. E bom, como sempre, trago aqui Júlio César. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Matheus? Como é que vai? Como é que foi do último episódio para esse aqui? Tô me recuperando ainda. Foi muito bom, né? Muito bom, né? Muito legal. E você? Espero que esteja bem, né? Que esteja acompanhando cada um dos nossos episódios. E para você que está chegando agora, tenho certeza que muitas epifanias vão acontecer na medida em que você nos acompanha, interage com a gente também, para que a gente possa discutir cada vez mais assuntos relevantes que dizem respeito ao cotidiano, né? Não só do mundo corporativo, mas no fazer específico da ideia de processos, da ideia de procedimentos, da ideia de fazerem as coisas acontecer. É assim, né? Aqui a gente faz a coisa acontecer. É isso aí. E bom, dessa vez não vai ser diferente. A gente vai falar sobre o valor das quase falhas. Agora, Júlio, me fala, que valor é esse? Pois é, esse é um valor que a gente reconhece, ele existe, mas ele traz consigo uma alta taxa de risco. Então, a falha, que é diferente do erro, entender aqui que o erro é consequência literalmente resultante de ações que o antecedem equivocadas. Ações equivocadas, consequentemente, produzem o erro. A falha é diferente, né? A falha é tudo que tinha que ser feito, fiz, mas o resultado diverge do esperado, falhou. Ou nas nossas linguagens contemporâneas, flopou. Né? Então, assim, o valor da falha, me parece, ele está muito mais direcionado à ideia do fiz todos os passos anteriores como de fato deveriam ter sido feitos, e se isso já é dado como um processo e não como um experimento, significa que as realizações anteriores geraram o resultado esperado. Então, o valor da falha está muito mais em entender o que nos processos ou nas ações anteriores. Para ser mais conciso, o valor da falha está na natureza iterativa de um fazer que encontra esse valor, né, da quase falha. Né? Mas, assim, você vê que eu estou aqui, né, navegando, meio botando o pé em neve, porque é um assunto bastante sensível, né? Ninguém quer falhar, assim como ninguém quer errar, mas ele tem um valor importante, né? A quase falha muitas vezes nos coloca num novo degrau de experiência e de resultados, e aí a gente não chama de falha quando dá certo, né? A gente chama de ousadia. Ou, quando dá certo, de cagada, né? Vamos falar o português claro aqui. Puta, eu chamei de ousadia. Mas olha, Júlio, eu acho que é uma forma muito clara de exemplificar esse valor é quando ele é subestimado, que particularmente eu vejo muito mais sendo subestimado do que superestimado ou estimado da maneira correta, que é quando as coisas quase falham e a gente, ou as pessoas, caso você não faça isso, mas eu já fiz muito, mas a gente não leva tão a sério, né? Então, por exemplo, eu, assim que me mudei, tive a brilhante ideia de comprar uns pesos e, poxa, eu não vou mais pra academia, vou fazer em casa e tudo mais. É lógico que isso não durou nem uma semana e os pesos estavam simplesmente pesando. Segurando, né? Portas. Exato. Até que um dia, eu tô passando pela sala e eu passo com o meu pé perto dele, assim, eu quase chuto. Eu pensei, nossa, se eu chuto esse peso, ia dar uma machucada, né? Mas, horário de almoço, tava na correria, fiz meu arroz, meu nuggets, meu feijão, comi e esqueci. Aquele foi um momento que eu não vou dizer de quase falha necessariamente, mas é um cotidiano que eu acho que vai ajudar a resumir a ideia. O que aconteceu? Dias depois, eu chutei aquele bendito daquele peso. E eu quebrei o meu dedinho. Se eu tivesse levado a sério aquele quase, talvez eu tivesse evitado um problema muito maior posterior. E, poxa, no nosso trabalho, né, quantas vezes, poxa, numa entrega de projeto, a gente percebeu, nossa, quase que a gente não consegue por causa daquilo. Aí chega no segundo projeto, quase acontece a mesma coisa. Aquilo é um sinal claro que precisa ser mudado. Né? Sem dúvida. Então, assim, eu queria entender com você, poxa, a gente sabe, né, não é porque a gente não quer fazer. A gente sabe que o ideal seria executar essa melhoria na hora ou resolver na hora. Mas, da sua perspectiva, assim, por que você acha que a gente simplesmente não faz? Deixa passar? Pois é. Essa é a diferença entre o empirismo e o profissionalismo, né? Então, a quase falha, ela, fazendo aqui uma reflexão, né? Ela está muito na transição do empirismo para o profissionalismo.
Porque, assim, a falha numa atividade profissional, dependendo da atividade, se uma atividade profissional de pesquisa, ela é desejada. Porque ela trará informações, né? Onde falhou, por que falhou, com o que falhou, quais as condições em que a falha apareceu, né? Então, eu faço vários experimentos semelhantes simultaneamente, quantos falharam, quantos não, entende? Perfeito. Então, assim, no âmbito profissional, a falha é desejável. No âmbito do empirismo, a falha, como eu disse no início, ela é consequência e não desejável. E aí, o que é pior, né? Você prevê a falha, como no primeiro caso, né? Eu preciso que a falha ocorra para eu identificar possibilidades dessa ocorrência. Perfeito. O famoso errando que se aprende, né? Eu tenho um conhecido que diz fazendo que se aprende. Quando você faz, você erra ou acerta. Boa. Né? Melhor. A versão 2.2. Isso, né? 2.2. Então, assim, é fazendo mesmo que a gente aprende as coisas. Aí a gente faz certo, a gente aprende como fazer certo. Faz errado, a gente aprende como fazer certo porque aprendeu com o erro. Então, quando você está dentro do universo do empirismo, a falha ela não é desejada, né? A falha ela é mesmo consequência. Como ela é consequência, você não planeja como lidar com ela, né? E esse é o problema. Porque dependendo da falha, é assim, você tem um lançamento de foguete, falhou. Então, assim, nem precisa continuar, né? Nem precisa continuar. Por outro lado, você está fazendo o setup de uma automação. Ainda no ambiente de homologação, falhou. Pô, bacana, falhou. Que bom que falhou no ambiente de homologação. Percebe a diferença? Então, a ideia é muito mais de o momento e a circunstância do que necessariamente o ato de falha, porque isso é inerente ao desenvolvimento próprio. Digo profissionalmente dizendo, pessoalmente, em toda a escala. Né? Então, assim, a falha ela pode acontecer sempre que o resultado esperado divergir do resultado planejado ou intencionado. Legal. Então, o resultado divergiu, o que contribuiu ou concorreu para que houvesse essa divergência? E aí você identifica a falha. Eu participei a convite há algum tempo de um outro podcast, né? E aí Traidor. Oi? Traidor. Não, também, gente muito querida, né? E aí a entrevistadora, ela me perguntou, né? Júlio, você que atua tanto nesse campo dos processos, da excelência operacional, agora com essa coisa de tecnologia, automação, inteligência artificial, e com toda a atividade, né, do design thinking, que dá suporte para a solução desses problemas que são tão complexos, onde hoje reside o erro? Então, ela fez uma pergunta mais ou menos nessa direção. E eu respondi, olha, para mim, a partir de todas as experiências que a gente já viveu lá na Flux, e eu pessoalmente até mesmo antes da Flux, hoje o erro está em não errar. Né? Então, por que o erro está em não errar? Porque quando você não erra, você fica vulnerável. Porque você acha que tudo que você faz é certo, dá certo e é isento de falhas. Então, dera, né? E aí eu vou recuperar uma outra fala, da minha infância até. Quando eu estava, não sei se aconteceu com você, mas a minha geração fazia muito isso, matava aula para nadar, para aprender a nadar, pular no rio, que passava atrás da escola ali. A minha geração matava aula para jogar joguinho. Game, né? Então, na minha geração a gente pulava o muro da escola, olha, já podia se arrebentar ali, né? E para ir para o rio. Então, no rio não era nem arrebentar, podia morrer afogado. Então, numa dessas, né, saídas da escola, o garoto mais velho da turma e mais responsável, apesar de ter pulado o muro também, ele disse assim: os melhores nadadores podem morrer afogados. E é claro, criança, né? Ninguém entendeu nada. Mas foi marcante, porque eu nunca mais esqueci, né? Então, trazendo essa experiência para o nosso podcast aqui, quando você está convicto de tudo que você faz é isento de erro, a falha vai aparecer no momento que não poderia aparecer. E aí a consequência pode ser devastadora. Perfeito. Então, a gente pode concluir que o valor da quase falha é justamente a ideia de que você consegue, a partir da experiência do quase, experienciar o aprendizado de como evitar, de como contornar, enfim, sem ter que lidar com as consequências da falha. Sem dúvida. E com a consciência de que, cara, foi sorte. É. Não foi
perícia, né? Não foi conhecimento extremo, né? Foi sorte. Então, que não se repita. Perfeito. Então, que essa conversa aqui ajude a que pessoas que tiverem também seus pezinhos no chão, assim, meio distribuídos. Cara, tira isso, é cilada. Quase chutou, tira. Exatamente. Porque foi sorte. Na segunda vez não aconteceu a sorte. E o pior, Júlio, é que eu resumi a história, né? Mas não foi a segunda vez, foi tipo a sexta, que foi quase, sabe? Mas aí eu fui deixando, o que eu fui fazendo? Eu fui movendo ele de lugar, né? Então assim, poxa, tá aqui... difícil, daí eu colocava em outro lugar, até que... Não, e são, assim, inúmeras as situações, né? Então, trazendo para o meio de produção, na indústria, o pessoal que trabalha com a engenharia de materiais sabe muito bem que alguns metais, eles não são possíveis de serem soldados, né? E um deles, que é o impossível de se soldar, é o ferro fundido. E aí tem máquinas que a estrutura da máquina, ela é ainda em ferro fundido. E aí quebra uma parte. E é muito comum você ver a galera da manutenção, vai lá e solda, porque para comprar outra carcaça seria muito caro. Mas como o material não solda, é como você grudar duas partes com algo que não vai grudar, vai fazer de conta que grudou. Então é assim, o pessoal soldava, né, carcaça de prensas de corte, prensa hidráulica, né, de ferro fundido, e botava um ser humano lá para operar a máquina depois. Então, sabe, vai quebrar de novo. E o que é pior, o ser humano que está ali na frente não imagina que vai quebrar de novo, mas o cara que fez sabe que vai quebrar de novo, porque aqueles metais não são soldados. Mas aí não é quase falha, né, Júlio? Eu diria até que é uma certa negligência, assim. Eu digo irresponsável. Isso, exato. E não necessariamente de quem fazia, né? Quem fazia o serviço efetivamente, mas de quem dava as ordens para que isso fosse feito. Eu acho que se a gente fosse buscar, né, uma trilha aqui de responsabilidades, é um outro podcast, né? Mas o que é importante é a gente entender isso, né? Muitas vezes a negligência de uma quase falha pode gerar um resultado devastador numa segunda vez em que isso acontece, como aconteceu com o seu dedinho, né? Não, perfeito. É que esse caso eu acho que é assim, para mim o valor da quase falha é quando você não detém o conhecimento necessário sobre aquilo e quase aconteceu e, poxa, agora... Eu não diria nem conhecimento, na verdade. É experiência mesmo, né? Partindo do empirismo que você comentou. Agora, quando já é fato conhecido, é só negligência. Não tem valor. Exatamente. Exatamente. Quando você está no desenvolvimento de uma estruturação de excelência operacional e você começa a levantar situações de processos em que alguém diz assim, olha, isso é feito desse jeito, mas de vez em quando a gente tem que produzir mais, então a gente acelera aqui, cara, quase que dá ruim. O negócio aqui fica até vermelho, né? Mas dá certo. Então, o que a gente deve fazer? Estudar essa quase falha. Perfeito. Né? Exato. Porque o que é quase falha? É o limite aceitável de uma realização fora dos padrões previamente estabelecidos. De repente, essa quase falha, ela indica que o padrão previamente estabelecido pode subir. Então, você normatiza aquilo que foi feito além do padrão, né, estabelecido com segurança. Perfeito, exatamente. Né? E aí o valor da quase falha, ele ganha uma conotação positiva. Ganha concretude, né? Isso. Perfeito. Formalidade e tudo mais. Perfeito. Muito bom, Júlio. Olha, falando sobre quase falha, eu acho que a gente conseguiu chegar num caminho muito legal. Conseguimos aqui trazer algum caminho para a epifania, pelo menos. Se tem algo assim, alguma frase de impacto, um resumo que você acha que seria legal de trazer sobre esse tema ou não? Sim, eu acho que sim, e é bem para ilustrar mesmo, né? Não aconteceu na minha família, mas quantas são as famílias que crescem por conta de uma decisão de crença numa quase falha, né? Pronto, nasce mais um. Então isso é sério e importante, né? Tudo bem, vai dar, né? Nasce mais um. Exatamente. Então a quase falha, ela é bastante importante, primeiro para lembrar que existe algo estruturado anteriormente que te oferece a segurança necessária e que se a quase falha repetidamente não resultou em falha, estuda com profundidade para ver se o padrão anterior pode subir um pouquinho mais com segurança.
mas não acredita que a quase falha vai estar a seu favor sempre. Perfeito, Quebra dedinho e aumenta a família. Exatamente. Muito bom, Júlio. Bom, Matheus. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse cafezinho, tanto que a gente gostou também. Júlio, muito obrigado mais uma vez. Sempre muito prazeroso, né? Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Matheus.